Então tem relatos assim de que os meninos usaram miolo de pão, né? Às vezes usam um tecido, uma toalhinha que não está bem higienizado. Enfim, nós estamos falando, às vezes não tem nem água suficiente para lavar aquele paninho durante o período menstrual. Então nós estamos falando de uma realidade de pobreza extrema, de pessoas que sofrem, né, por uma coisa que é tão natural, né, do nosso corpo de mulher, mas nós estamos falando dessa pobreza e a ausência, de fato, de materiais adequados para ter a boa higiene, para evitar, inclusive, né, infecções, inflamações no aparelho reprodutor. Nós estamos falando da possibilidade de ter esse material, né, higiênico de qualidade. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o RPcast, né? O podcast do Reino em Pessoa. Antes de tudo, eu quero te agradecer para você que tem escutado o nosso conteúdo, que tem partilhado, que tem levado esse conteúdo para mais pessoas, que tem nos apoiado. É um privilégio para nós saber que você tem gostado desse material, tem nos feito perguntas, tem feito os comentários aí e tem ajudado esse conteúdo a chegar até mais gente. A gente fica muito feliz. Leninha, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, muito bem-vinda ao RPcast, é um privilégio ter você aqui conosco. Eu gostaria já da gente começar esse nosso bate-papo com você fazendo uma ligeira apresentação, assim, quem é a Leninha? Antes de falar sobre mim, eu queria mandar esse abraço afetuoso para você, Felipe Gibran, mas também para Pamela e para o Walter. É uma alegria muito grande poder dialogar, né, com vocês, né, jovens. Isso é muito interessante. Eu sou Leninha, eu sou mulher, sou negra, estou deputada estadual e eu venho das organizações e movimentos. Minha família não tem tradição na política, não sou endinheirada. Então, eu sempre digo que eu vim daqueles que vêm de baixo para ocupar o espaço de poder. Então, essa ocupação tem um significado muito grande, né, das várias vozes e representações que eu carrego na minha trajetória de vida e agora com mais responsabilidade no parlamento. Coisa boa. Leninha, talvez seja daí, então, essa sua preocupação com a ideia da pobreza menstrual que a gente vive aqui, né? É verdade. Eu penso que nós, mulheres, temos nossas diferenças com relação ao gênero masculino e outros, né, gêneros, vamos dizer. Mas nós carregamos, né, todo mês essa coisa da natureza humana de sangrar todo mês, né? As mulheres, as jovens, e isso deveria ser uma coisa muito natural, mas isso virou um tabu. Então, quando a gente passa por situações de dificuldade, quando a gente lembra quando a gente jovem ia para a escola e tinha muita insegurança para ir para a escola no período menstrual, porque não tinha material adequado para permanecer várias horas, né, na escola, eu me recordo muito disso, não só quando eu era mais jovem, mas principalmente quando eu estive em sala de aula. Eu fui professora há 10 anos. Eu me lembro que eu acompanhava as meninas que menstruavam na sala de aula até a secretaria, até a diretoria. E normalmente a escola mandava essas meninas embora. E os dias subsequentes elas também não apareciam. Ou seja, enquanto não encerrava o ciclo menstrual, elas não se sentiam seguras para voltar para a escola. Então, nós estamos falando de uma realidade que atinge muitas famílias hoje, muitas meninas, jovens hoje, né, no estado de Minas Gerais e no Brasil. É uma realidade que eu digo perversa, porque, de fato, para uma família numerosa, com muitas filhas que menstruam todo mês, comprar absorvente impacta no orçamento. Então, entre comprar absorvente e a comida, a prioridade é a comida. Então, a gente sabe que durante a pandemia, ou, né, nessa crise de desemprego que a gente está, muitas meninas estão, de fato, muitas famílias com dificuldades para fazer essa aquisição. Por isso que também a gente sabe dessas dificuldades, pelo que a gente acompanhou e viveu, mas principalmente, né, pelos relatos dos últimos tempos, que a gente tem acompanhado isso através de lives, conversas, né, pesquisas que mostram o quanto que a ausência na escola durante esse período afeta as meninas mais pobres. Confesso para você que eu fiquei absurdado com os dados da ONU que mostram que no mundo 1 a cada 10 meninas, né, acabam faltando aí às aulas por conta do ciclo menstrual e que no Brasil esse número está de 1 para 4 meninas, né? Então a gente tem um número alarmante aqui no Brasil sobre essa evasão da escola no momento
do ciclo menstrual, né? E aí, pensando nisso, você, né, de sua autoria, fez essa proposta desse projeto de lei aqui em Minas Gerais para fazer a distribuição de absorventes. É mais ou menos isso a ideia do projeto? Isso, o projeto prevê essa distribuição, oferta gratuita de absorventes higiênicos nas escolas estaduais, nas unidades prisionais, nas unidades básicas de saúde, enfim, todo equipamento público do Estado. É importante a gente falar sobre isso, porque esse é um problema meio que invisibilizado na sociedade. Como ele é tratado como tabu, nós estamos falando que para muita gente acha que isso não é um projeto importante, mas para nós mulheres nós sabemos. E nós mulheres que temos condições, temos que olhar para aquelas que não as têm para adquirir, né, o absorvente. Então, nós estamos falando da sensibilidade de trazer para o debate político um tema de saúde pública. Então, que o Estado de Minas Gerais, né, nós estamos falando também da possibilidade de parcerias, né, com empresas, ONGs, para poder... A gente também tem a possibilidade de, quem sabe, grupo de mulheres distribuído pelo Estado de Minas Gerais possam elas mesmas produzir para o Estado comprar ou a Prefeitura comprar para que haja essa distribuição. Então, a gente está falando de uma ponta que tem a ver com a saúde das meninas e uma outra possibilidade que a gente quer construir nesse Estado, que é dessa parceria, né? Uma empresa, por exemplo, que está no município, que quer fazer uma doação, um apoio para comprar equipamentos para que grupos de mulheres organizadas e capacitadas possam elas mesmas produzir para que seja ofertado pelo Estado. Então, nós estamos falando que a distribuição gratuita também está relacionada também com a produção solidária, uma produção que gere renda, e uma produção que, nós estamos falando local, para também não ter gasto com logística, com transporte. Essa distribuição pode ser feita na unidade básica de saúde do município, com a produção ali das mulheres daquela localidade próxima da unidade básica de saúde. Então, como é que a gente pensa a dinâmica econômica também da proximidade, produzindo perto das escolas estaduais? E, então, assim, são coisas que a gente está projetando para dialogar com o governo. A gente, de fato, apresentou esse projeto de lei. Ele já foi votado no segundo turno, quase que por unanimidade, e a gente espera que o governador Zema sancione esse projeto. Sancionar significa também pensar na possibilidade de aportar algum recurso ou de definir quais as secretarias que fariam esse diálogo, né? A de saúde, a da educação, a de desenvolvimento social, a Secretaria de Segurança. Nós estamos falando de várias secretarias do governo que podem entrar com esse projeto junto com a gente, para pensar nesse arranjo aí, né, de produção coletiva, esse arranjo de apoio das empresas, de organizações, também tem sensibilidade para esse trabalho com as mulheres. O que eu achei mais fantástico dessa sua proposta aqui, além de tentar, né, resolver um problema de fato de saúde pública, né, das mulheres mais vulneráveis, ele ainda faz essa proposta de gerar emprego, renda, de tentar, né, ser também um empreendimento social, na tentativa de solucionar um problema, que eu acho que isso que é fantástico, né, Leninha? Você, a partir da sua trajetória, identificar um problema social e ainda conseguir, né, fazer essa rede de mobilização, empregando pessoas, gerando bons negócios para tentar resolver esse problema. E quando você falou sobre essas mulheres em situação prisional, é um negócio complicado, porque às vezes a gente não se dá conta disso, mas até pouco tempo as mulheres recebiam os mesmos kits de higiene dos homens, né? Com a mesma quantidade de papel higiênico e sem nenhum absorvente, sendo que as mulheres acabam usando mais. Então, parece que essas mulheres em situação de prisão, elas acabam sendo penalizadas duplamente, né? Porque não conseguem ter o acesso a nenhum absorvente. É verdade, Felipe, isso que a gente tem discutindo. Nós temos que discutir com a Secretaria de Segurança do Estado, que há uma diferença do ser mulher e ser homem, vamos dizer assim, privado de liberdade. Como você mesmo disse, as mulheres sendo tratadas como se fossem homens, né, no sentido de pensar a sua higiene, ignorando esse fator da menstruação mensal, e além de ignorar, dificultando inclusive, né, os dias de permanência das mulheres naqueles períodos. Nós estamos falando dessa possibilidade, inclusive, que o sistema prisional, as mulheres também pudessem produzir esses absorventes. Imagine você ter lá no presídio feminino o equipamento para confeccionar os absorventes, ajudaria as detentas a reduzir a pena, né? E a produção, elas poderiam consumir a produção delas e poderiam ofertar também para a cidade, para as unidades próximas aos presídios. Então, são várias possibilidades que esse projeto apresenta e é uma oportunidade, eu imagino, né? Primeiro, dessa dignidade, que nós vamos combater a pobreza menstrual quando você cria condições de dignidade menstrual. Então, assim, imagine uma menina receber absorventes que foi feita por uma
presidiária, né? Nós estamos falando de uma mulher que está privada de liberdade. Eu acho que tem toda uma simbologia também, né? Então, assim, nós estamos falando das várias redes que podem ser tecidas nesse projeto. E agora, eu sei que nós já estamos batendo um papo sobre isso há um tempo, mas se você de repente, porque essa é uma terminologia, talvez, que muitas pessoas não saibam, não conheçam, talvez de repente seja a primeira vez que está ouvindo falar sobre pobreza menstrual, de repente na realidade de quem está ouvindo acha até que isso nem exista, né? Mas aí de repente você consegue, apesar da gente já estar falando sobre, conceituar para a gente o que seria essa pobreza menstrual, o que seria esse termo, né? Esse é um termo que, assim, no mundo inteiro já discutia essa questão da pobreza menstrual, identificando, inclusive, países, né, com mais dificuldade no desenvolvimento econômico e de políticas sociais, onde as mulheres, nesse período menstrual, ainda, né, nós estamos falando de pobreza durante a menstruação, ou seja, ausência de material apropriado para ser utilizado durante esse período. Então, tem relatos, assim, de que os meninos usaram miolo de pão, né? Às vezes usam um tecido, uma toalhinha que não está bem higienizado. Enfim, nós estamos falando, às vezes não tem nem água suficiente para lavar aquele paninho durante o período menstrual. Então, nós estamos falando de uma realidade de pobreza extrema, de pessoas que sofrem, né, por uma coisa que é tão natural, né, do nosso corpo de mulher. Mas nós estamos falando dessa pobreza e a ausência, de fato, de materiais adequados para ter a boa higiene, para evitar, inclusive, né, infecções, inflamações no aparelho reprodutor. Nós estamos falando da possibilidade de ter esse material, né, higiênico de qualidade, não só com quantidade. Imagina, a gente fala assim que não passa na cabeça das pessoas que uma jovem não tem um banheiro, um chuveiro para tomar um banho direito e ainda não tem nem um absorvente direito para usar nesses dias, né? Então, nós estamos falando de uma realidade, né, não só nas quebradas de periferia, mas nas comunidades rurais, né? Às vezes sem acesso. E esse projeto, é triste a gente falar isso, mas vem a calhar no momento que a gente vive no Brasil, que infelizmente o Brasil volta para o mapa da fome, volta a tratar de novo, né, de pobreza extrema, coisa que a gente não tinha mais. Infelizmente, em razão desse governo golpista recente, a gente volta a ter esse tipo de problema. Então, a necessidade, né, do absorvente se faz mais do que para ontem, né, Leninha? É verdade, ó. É um retrocesso. O Brasil voltar para o mapa da fome e essa situação é agravada pela pandemia. Cresce o número de pessoas em situação de rua, de mulheres em situação de rua, de famílias inteiras em situação de rua. Cresce o número de pessoas pedintes, né, nas ruas, batendo de porta em porta, pedindo comida. Então, quando a gente fala da pobreza menstrual, é que, aliado a isso que a gente está dizendo, se a família tem um pouco de recurso que às vezes ela consegue, normalmente não é para comprar absorvente. Absorvente não vira prioridade. A prioridade é a comida, né? Entre passar fome e passar os dias menstruados sem um material adequado, as famílias preferem a comida. Então, nós estamos falando de um momento realmente grave e é lamentável mesmo. Como esses tempos sombrios desse governo têm jogado as pessoas em situações, né, de morte. Nós estamos falando da necropolítica, né? Nós estamos falando do biopoder. O poder do Estado sobre as vidas determina quem come, quem não come, quem tem acesso à saúde, à educação. Então, nós estamos falando, de fato, da política da morte. E é, infelizmente, uma política que está definida, que são os corpos pobres que devem mais sofrer com essa política. Verdade. Bom, Leninha, quero te agradecer demais por esse bate-papo, por essa atenção. Pedir para todos e todas que estão aqui nos ouvindo que nos ajudem aí a, de fato, né, a publicizar. Eu acho que esse projeto ele tem que ser publicizado, a população tem que ter ciência disso, tem que ajudar, inclusive, a gente a pressionar, né, o governo para, de repente, sancionar isso pela necessidade, pela importância desse projeto. Mas quero te agradecer demais por essa atenção, por esse tempo, por bater esse papo aqui com a gente. Muito obrigado aí, viu, querida? Ô Felipe, Gibran, Pamela e Walter, eu que agradeço muito a oportunidade. Olha, é importante, gente que acompanha vocês aí no podcast, que as câmaras municipais possam também ter projetos como esse aprovado na Câmara. Imagine se a gente tivesse todos os equipamentos públicos do Estado ofertando e distribuindo gratuitamente os absorventes, todos os equipamentos públicos das prefeituras também, escolas, creches, nós estamos falando, né, para os bairros de periferia também distribuindo esses absorventes. Seria muito interessante, a gente garantiria pelo menos a dignidade que nós estamos falando no período menstrual. Então, eu agradeço demais, espero que vocês também nos sigam nas redes sociais, lá no Instagram, para acompanhar outros projetos que nós estamos discutindo, que tem
a ver com a inclusão dos mais pobres, que tem a ver com o cuidado com as pessoas, que tem a ver com a humanidade. Nós estamos falando de políticas humanitárias, de humanidade, não é só a obra, o asfalto e a ponte que é importante, mas de política pública que cuide das pessoas. Eu acho que é isso que nós precisamos. E o cuidado, às vezes, é material, grande parte das vezes, mas às vezes também é afetivo, do cuidado. E esse projeto tem a ver também com essa parte afetiva do cuidado com as meninas desse estado de Minas Gerais. Eu agradeço imensamente pela oportunidade, espero que a gente possa bater outros papos mais à frente. Obrigada. Coisa boa. Para você que ouviu esse papo maravilhoso aqui com a Leninha, você pode encontrar aí também ela no Leninha Moc 13, lá no Instagram, que é a mídia social dela, e a gente continua aqui na luta. Muito obrigado você, aquele abraço, falou, valeu! Você que está nos ouvindo, esse episódio é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória. Inclusive, Walter e eu estudamos lá. Então, te aconselho a dar uma clicadinha aí no site deles e conferir muitos cursos legais. Nós estudamos teologia num preço acessível e, sem dúvida, um dos melhores centros universitários do Brasil. Confere aí, Faculdade Unida de Vitória. Nós contamos também com o apoio da Academia Cristã, uma editora que publica vários livros acadêmicos de teologia no Brasil. E também nós contamos com o apoio da Saber Criativo, uma editora que se preocupa em publicar conteúdos latino-americanos. Então é uma editora que eu tenho assim uma paixão muito grande, da onde eu leio muitos livros e faço as minhas pesquisas. Esse episódio conta com um oferecimento da editora Recriar, que é incrível nas pesquisas e estudos teológicos por uma perspectiva mais libertária.